0,3 segundos, a maior margem de vitória até agora. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da Jéssica, esse é o Aceleradas e eu vim trazer o resumão e repercussões sobre a corrida do GP do México. Vamos embora! Já quero começar falando que depois dos treinos e classificação, Piastri deu uma entrevista um pouco desanimado quanto ao desempenho que ele tinha tido e o que ele esperava que tivesse. E eu já vou ler para vocês a entrevista dele. Não temos ritmo, o que é um mistério. A diferença tem sido mais ou menos a mesma durante todo o fim de semana, então vamos ver o que tem dado errado. É um tanto frustrante, claro. Não mudou muito a forma como estou me sentindo no carro, mas parece que o ritmo não apareceu no último fim de semana. Ainda não tenho 100% de certeza do porquê, então vamos investigar um pouco, veremos o que posso fazer. Vi algumas pessoas falando por aí que jornalista sério não cai em nenhuma teoria da conspiração de que a McLaren estaria boicotando o Piastri, fazendo alguma coisa diferente no carro dele ou favorecendo o Norris. Mas como eu não sou jornalista, sou cara de pau, eu estou engajada mesmo nessas teorias de que eles escolheram um primeiro piloto, só esqueceram de avisar os torcedores. Mas o que é verdade é que o Piastri não tem tido bons resultados nas últimas corridas porque ele teve que mudar a forma de direção dele devido à falta de gripe, à falta de aderência na pista, o que piora muito tanto no GP do México como foi em Baku e como vai ser também em Las Vegas. Eles têm mais ou menos a mesma situação de aderência de pista, então o Piastri vai ter que se adequar caso ele queira ter bons resultados nas próximas 3 corridas, principalmente nas Vegas. Neste final de semana no México, a pista estava com 53 graus e em alguns momentos baixou um pouquinho para 50 graus. Essas temperaturas de pista, elas degradam muito os pneus. Mesmo assim, vimos que as condições de pista para um pneu macio duraria até 19, 20 voltas. E percebemos que estratégias usadas pelos pilotos na corrida, esticando a durabilidade e economia ali de pneu macio no final da corrida fez muita diferença. Um dado importante antes deste final de corrida é que o Max Verstappen nas últimas 5 corridas dele fez 119 pontos. Tanto o Piastri quanto o Norris, os pontos dos dois somados também deu 119 nas últimas 5 corridas. Isso mostra o quanto o Verstappen estaria comprometido e realmente demonstrando ser uma ameaça ao campeonato do Norris ou do Piastri, os dois que agora estão disputando mais diretamente a liderança. Mas falando já da largada, o Hamilton estava na melhor posição de largada. Ele tinha a opção de pegar vácuo e também o lado limpo da pista. Mas percebemos que o Verstappen se aproveitou muito bem do vácuo do Hamilton ali e formaram uma linha de 4 carros na primeira curva. Verstappen estava mais rápido do que todos eles, a 319 km por hora, mas ele acabou quicando na zebra, então o freio dele não funcionou corretamente e ele acabou passando direto, não conseguindo fazer a curva. E ele devolveu as posições para o Leclerc e o Hamilton por ter cortado essa curva, então não levou nenhuma punição. Mesmo George Russell tendo reclamado muito durante a corrida de que ele deveria também devolver a posição para o Russell, mas ele já tinha ultrapassado o Russell, já estava bem distante do Russell e formou essa linha ali junto com Norris, Leclerc, Hamilton e Verstappen pela liderança. O mesmo aconteceu com o Leclerc, que também acabou cortando a grama, devolveu a posição para Norris, mas não devolveu a posição para o Hamilton. Isso tem sido debatido na internet, porque teoricamente ele deveria ter devolvido a posição para o Hamilton, mas como se trata de 2 pilotos da mesma equipe, a equipe não reclamou, não falou nada e ficou por isso mesmo. Mas nós vimos a batalha extraordinária entre Hamilton e Verstappen, dando pra gente aquela nostalgia dos últimos anos, quando eles lutavam os dois pelo campeonato mundial. O Hamilton saiu e acabou levando uma punição de 5 segundos. Por que que o Max Verstappen não levou punição e o Hamilton levou? Como que eles decidem isso? Pela regra na FIA, se você está um pouco à frente na curva, a curva é sua. Então, o Verstappen, nas 2 oportunidades, ele estava um pouco à frente. Ele faz isso, uma estratégia dentro do permitido. Estando, então, à frente do outro carro, e o outro carro acaba indo para a grama e ganhando vantagem, ele acaba sendo punido e não Verstappen, porque como ele estava na frente, a curva era dele, então ele não leva punição. Mas essa largada também teve Bortoleto se aproveitando muito bem do vácuo, subindo mais ou menos 3 a 4
posições já na largada. Stroll rodou, Piastri também se aproveitou bem e subiu algumas posições já no início. O Lawson bateu o bico em alguém, acabou tendo que ir pro box bem cedo para trocar o bico. A comissão ali da FIA achou que o Lawson tinha ido para os boxes para abandonar a corrida, mas ele só trocou o bico e voltou para a corrida. Mas tinham duas pessoas atravessando no meio da pista na frente do Lawson. Ele quase atropelou essas pessoas. Foi uma coisa bem irresponsável da parte da equipe que estava trabalhando lá no GP do México. Mas foi isso, eles acharam que o Lawson ia abandonar naquele momento, não abandonou, faltou comunicação entre eles e eles acabaram estando no lugar errado na hora errada. Tsunoda teve a oportunidade de ajudar o Max Verstappen e a equipe pela primeira vez, segurou o Piastri por muitas voltas. Depois, naquela retona onde eles dão o start para a corrida, o Piastri acabou passando o Tsunoda porque ele pegou vácuo, abriu DRS e conseguiu passar. Mas o Tsunoda fez o possível e o impossível para manter o Piastri o máximo de tempo possível atrás. Mas algo incrível que aconteceu enquanto o Verstappen e o Hamilton estavam nessa briga e toda que eu expliquei para vocês é que uma Haas apareceu do nada, pulou na frente deles e assumiu P4, e durante muito tempo Ollie Bearman ficou em P3 e estávamos aqui torcendo, independente do seu time, do coração, do seu piloto favorito, mas todos nós que amamos Fórmula 1 queríamos que Ollie Bearman conquistasse um pódio, não só porque ele é um rookie, mas porque a Haas em sua história não tem pódio. Então queríamos muito ter visto, assim como foi emocionante ver o Hülkenberg conseguir seu primeiro pódio este ano, teria sido incrível a Haas conseguir seu primeiro pódio, mas ainda não foi dessa vez. Inclusive, a Haas foi o carro que mais trouxe atualizações nessa rodada do GP do México. Eles não desistiram ainda de melhorar o carro para esse ano para terem bons resultados e tá funcionando. Infelizmente, falando em Hülkenberg, ele teve que abandonar a corrida, abandonou logo depois o Lawson, que mesmo trocando o bico acabou abandonando a corrida por problemas ali na suspensão do carro. Hülkenberg abandonou por problemas no motor e eles pediram para ele abandonar imediatamente para não ter um problema mais grave no motor e obrigar a mudar o motor. Então ele acabou parando imediatamente no início já da corrida. Alonso teve um superaquecimento nos freios e também parou e abandonou a corrida. Na volta 47 começou a ficar mais emocionante porque o Verstappen foi para os boxes junto com o Bortoleto, inclusive na mesma volta. Eles dois que começaram com pneus médios e trocaram para pneus macios e começaram a rodar muito mais rápido. Verstappen, ele estava rodando, cada volta dele era basicamente mais de um segundo mais rápido do que todos que estavam à frente dele. E na volta 48, Antonelli, Russell e Piastri pararam nos boxes e deram espaço para o Verstappen, que ia fazer apenas uma parada. E foi como o comentarista falou da Band, sentia já cheiro de pódio do Verstappen. E foi o que aconteceu, o Verstappen realmente conseguiu o terceiro lugar. Não foi dessa vez para a Haas, mas Ollie Bearman conseguiu chegar em P4. Mas antes de eu dar mais resultados, deixa eu contar mais um pouquinho desse final da corrida que foi muito emocionante. Um detalhe importante é que todos os carros que eram motores Ferrari tiveram um ótimo desempenho no GP do México. Tanto a Haas, que usa motores Ferrari, a Kick Sauber, que usa motores Ferrari, e a própria Ferrari foram muito bem. Foco no Piastri, que ainda lutava para não perder a liderança do campeonato. Ele atacou o Ocon, conseguiu o P6 e com uma manobra excelente conquistou o P5 de George Russell. Perto do fim, na volta 63, Bortoleto deixou cozinhar a galinha, né, o Hadjar, deixou ele gastar os pneus dele, porque o Bortoleto sabia que ele estava com o pneu mais rápido, deixou ali cozinhar, esperou o momento certo e ultrapassou o Hadjar para conseguir entrar na zona de pontuação. Isso mesmo, Gabriel Bortoleto pontuou neste final de semana para chegar com moral no GP do Brasil lá em Interlagos. Inclusive, Bortoleto foi o piloto que mais ganhou posições nesta corrida. Ele saiu em P16 e chegou em P10. Teve também uma tretinha entre Russell e Antonelli, que ficaram trocando posições para lá e para cá. Russell dizia que estava mais rápido, mas acabou perdendo posição
pro Piastri, como eu comentei com vocês, e acabou tendo que devolver a posição para Antonelli. Afinal de contas, Antonelli entregou a posição para ele porque ele dizia que tinha como lutar pelo pódio. Agora, o mais legal de toda essa corrida foi ver que uma distância de 21 segundos entre Leclerc e Max Verstappen foi reduzida a 0,4 segundos. Verstappen conseguiu recuperar essa margem toda do Leclerc e eu acredito firmemente que ele passaria o Leclerc se não fosse o Carlos Sainz ter problema no seu carro, gerar uma bandeira vermelha, VSF e o Verstappen não poder atacar o Leclerc. Leclerc mesmo em entrevista disse que foi salvo pela bandeira amarela. E foi mesmo porque o Verstappen chegou em P3, mas poderia ter conquistado o P2 e teria sido muito importante para a batalha dele em conseguir o pentacampeonato. Bom para as McLarens, bom para Lando Norris, que chegou com uma vantagem na frente. Lando Norris, campeão do GP do México, e chegou com a maior margem de vitória de toda a temporada, 30,3 segundos. Para quem dizia que o carro da Red Bull estava melhor do que da McLaren, ele lembrou que não, continua voando os carros da McLaren. Na tela para vocês as 10 primeiras posições que pontuam. Lando Norris primeiro lugar, Leclerc e Verstappen fecham o pódio. P4 de Ollie Bearman, lembrando que a Haas não tinha um P4 desde 2018 e celebraram com champanhe quase como se fosse um pódio. Oscar Piastri em P5, seguido de Kimi Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton, Esteban Ocon e Gabriel Bortoleto. Para você que é curioso, as demais posições ficaram então 11º Tsunoda, depois seguido de Albon, Hadjar, Stroll, Gasly e Colapinto, e tivemos 4 DNFs nessa corrida por problemas mecânicos principalmente. Em entrevista, Hamilton após a corrida disse o seguinte: outros pilotos cortaram curva e não receberam nenhuma punição, foi lance de corrida, correu tudo bem ali, só queria entender porque foi o único penalizado por corte de curva, é meio confuso. Quem também se pronunciou foi George Russell, que disse o seguinte: tenho dificuldade em entender como 3 pilotos conseguem cortar a pista e continuar sem nenhuma penalidade. Na vida, se você pode arriscar tudo sem consequências, você faz isso, mas acaba punindo quem está pilotando corretamente. O sertão ataca novamente. Verstappen lamentou a bandeira amarela no final da corrida e disse o seguinte: foi um fim de semana difícil, mas disputar a P2. Depois de tudo que aconteceu nas primeiras voltas, foi um resultado muito positivo. Às vezes você ganha, às vezes perde. Em algumas situações, o safety car trabalha a seu favor, em outras contra você. Para fechar, nada mais nada menos do que a pessoa mais importante do próximo GP, que é o GP do Brasil em Interlagos. Sim, em entrevista, Gabriel Bortoleto disse o seguinte: foi uma corrida sólida, obviamente poderia ser melhor, porque senti que podia conquistar mais, mas não tinha aderência no último jogo de pneus na classificação. Fiquei muito frustrado porque realmente acho que poderia ir ao Q3, mas hoje conseguimos mostrar um ritmo muito bom e ganhamos algumas posições. Foi muito bom fazer uma boa largada, porque é um ponto que tenho tendo dificuldades. Mas também sabia que precisava administrar os pneus, então só pensei em cuidar mais dos pneus e funcionou. Gabriel Bortoleto, que vai chegar no Brasil em Interlagos, e eu espero que você que vai em Interlagos grite muito, festeje muito e não vai, pelo amor de Deus, ninguém, para a gente não fazer essa vergonha no nosso país, porque Interlagos promete uma boa corrida, chuva, lembrando que no GP passado, Verstappen largou em último e chegou em primeiro, então tudo pode acontecer em Interlagos. Não perdemos por esperar. Semana que vem não temos GP, mas trarei um vídeo sobre as regras da Fórmula E para você que vai acompanhar por causa do Drogovic, que estreia na Fórmula E. Então, não esquece de deixar seu like, se inscrever se você não é inscrito e ativar o sino das notificações para não perder meu vídeo da semana que vem sobre a Fórmula E. Nessa semana também vou trazer finalmente o Reels provando o Monster do Lando Norris. Será que é bom isso, gente? Porque esse meio amarelo, meio verde-limão, que gosto que tem isso.
Pois é, diretamente da Europa para eu provar aqui na Austrália, eu vou compartilhar minha primeira reação com vocês nessa semana. Tenham uma boa folguinha aí e se preparem seus corações que o GP do Brasil vem aí. Te vejo em São Paulo, te vejo em Interlagos. Um beijo, tchau!